Olá, meus irmãos. Hoje daremos continuidade ao nosso curso na Constituição Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje nós vamos ver o capítulo de número 4, que trata a respeito dos oficiais, e por ser um capítulo, embora dividido apenas em 3 sessões, as sessões são longas, principalmente a segunda sessão que trata a respeito dos ministros, nós vamos dividir o nosso curso, o nosso módulo no capítulo 4, e hoje nós veremos apenas a sessão primeira. Este é um oferecimento da Federação da União Presbiteriana de Homens do Presbitério Vale do Rio São Francisco, a UPH do PRSF. Eu sou Michel Reis, presidente desta federação, e te convido, vem estudar a Constituição da Igreja conosco. Homens presbiterianos do Brasil, testemunhas de Jesus o Salvador, levantemo-nos com fé e muito vigor, com mensagem varonil. Pois bem, até a última aula nós vimos a questão da membresia, como ela funciona, como ela é classificada, vimos as questões dos privilégios, os direitos, os deveres, a admissão e a demissão de membros dentro da classificação entre membros comungantes e membros não comungantes. Hoje nós veremos, portanto, como funciona a questão dos oficiais. E claro, nós vamos começar também pela classificação deles. Pois bem, artigo 25. A Igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência, mediante oficiais que se classificam em ministros do Evangelho ou presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos. O que isso significa para nós? A igreja, como nós vimos lá no primeiro capítulo, ela tem, dentre as suas finalidades, prestar culto a Deus e zelar por este ambiente de culto coletivo. Mas, para conseguir cumprir a sua finalidade, ela exerce as suas funções dentro de 3 áreas, dentro de 3 ramos. São elas: doutrina, governo e beneficência, que está aí para você na projeção, respectivamente, quais são os que exercem cada uma dessas funções. Então, ministro, ele exerce a função na esfera da doutrina, o presbítero regente exerce dentro da esfera do governo e os diáconos dentro da esfera da beneficência. Porém, você deve ter observado que a Constituição trata tanto o ministro do Evangelho quanto os presbíteros como presbítero, sendo o ministro o presbítero docente e o presbítero, propriamente dito, é o regente. Ambos são presbíteros, porém, primeiro cuida do ensino e o segundo cuida do governo da igreja. Primordialmente. Por que eu digo primordialmente? Porque o ministro, ele é parte daqueles que governam a igreja, presidindo os conselhos. E, por outro lado, o presbítero regente, ele também cuida da questão do ensino, ele também prega, ele também dá aula na escola bíblica dominical, oferece outras aulas, outros cursos, como é o caso de catecúmenos também. Então, não significa que o presbítero apenas cuide da questão do governo e que o ministro apenas cuide da questão da doutrina. Primordialmente, essas são as suas funções. Ministro do Evangelho ou presbítero docente cuida da docência, do ensino, da doutrina. Presbítero regente cuida do governo, embora ele possa também participar do ensino da igreja, embora como conselho é responsável pelos rumos doutrinários da igreja, juntamente com o pastor subordinado e jurisdicionado pelo presbitério, e assim até chegar ao Supremo Concílio. Já o diácono, ele cuida
evidentemente, da beneficência. Ele zela da questão da beneficência, embora não apenas no que diz respeito à distribuição de cesta básica, por exemplo, ou a averiguação de quem está precisando de uma ajuda para pagar uma conta. Não é só isso, ele zela da questão do templo, zela da questão do culto, dos bastidores, é aquele que está também ocupado de descobrir e de levar até o conselho e remediar em algumas situações dentro daquilo que lhe compete as necessidades dos membros da igreja ou de pessoas de fora da membresia da igreja. Definitivamente, a função do diácono, quando nós a virmos, ela está muito além de simplesmente abrir e fechar a porta da igreja e entregar o boletim para as igrejas que trabalham com boletim. Vai muito além. Mas a igreja exerce, portanto, as suas funções na esfera da beneficência por meio do diaconato. São essas as 3 esferas que nós temos de funções dentro da igreja presbiteriana: doutrina, governo e beneficência. Parágrafo 1º diz o seguinte, e isto é muito importante para nós observarmos. Estes ofícios, quais sejam? O oficialato do presbítero, do diácono e também do ministro. Estes ofícios, eles são perpétuos, mas o seu exercício é temporário. O que significa? Que uma vez presbítero, sempre presbítero, vai ficar para sempre lembrado, referenciado, mencionado na qualidade de presbítero. Mas o exercício do seu presbiterato não é perpétuo, não é eterno. O exercício ele é temporário, por isso que de tempos em tempos a igreja é reunida em assembleia para reeleger um presbítero ou eleger outro presbítero. O mesmo princípio funciona em relação aos diáconos, ao diaconato. O ofício é perpétuo, porém o exercício ele é temporário. Uma vez diácono, sempre diácono, a menos que seja eleito presbítero ou ordenado ministro do Evangelho, será sempre diácono, porém o exercício do seu diaconato também é temporário. A mesma coisa em relação ao ministro do Evangelho. Embora em termos de nomenclaturas e de funções, não existe ministro em disponibilidade como existe presbítero em disponibilidade e diácono em disponibilidade. O ministro também é uma função perpétua, porém o seu exercício numa comunidade ele é temporário. Então precisa haver uma atenção nessa questão, porque existem muitas pessoas que confundem o exercício, que é temporário, com a perpetuação do ofício. O ofício é perpétuo, o exercício não. Por isso é que de tempos em tempos nós nos reunimos em assembleia para eleger os nossos oficiais. Claro que a partir do momento que é presbítero, as funções de presbítero no exercício do cargo são inatas do ofício. Porém, quando ele entra em disponibilidade, nem tudo que é função privativa do presbítero em exercício, aquele que está em disponibilidade poderá fazer. O mesmo em relação aos diáconos. Porém, eles não perdem o seu título, porque o seu título está ligado ao seu ofício, que é perpétuo. Parágrafo 2º nos diz o seguinte: para o oficialato só poderão ser votados homens maiores de 18 anos e civilmente capazes. Homens maiores de 18 anos e civilmente capazes. Por quê? É claro que existe uma corrente filosófica no século tratando da questão do direito das mulheres, da igualdade entre os gêneros e consequentemente, se há igualdade, não pode haver diferença de tratamento e nem de função. Mas quando nós olhamos para as escrituras sagradas, nós percebemos que não existem mulheres que são ordenadas oficiais da igreja. Veja,
Não estamos dizendo que a mulher não pregue o evangelho, mas nós não vemos nenhuma mulher sendo ordenada ministra, bispa, pastora, anciã da igreja. Esta função é do homem. Por quê? Porque a igreja recebeu como herança os princípios do judaísmo, dos quais o patriarcado está presente. Então, no judaísmo, e Deus escolheu a cultura judaica, Deus quis se revelar dessa maneira, e aí é uma questão que nós não discutimos, nós obedecemos. Deus, na cultura judaica, estabeleceu o patriarcado, quando trouxe para a igreja, embora ele tenha ampliado para os gentios, embora o próprio Cristo tenha recebido pessoas para conversar com elas, operar sinais e milagres entre elas, que não seria muito bem visto dentro do judaísmo, estes princípios regenciais, eles não foram tirados, eles não foram anulados ou substituídos, eles foram incorporados. Então a gente não vê, por exemplo, mulheres sendo ordenadas ao ministério da pregação, né, ao pastorado. Nós não vamos ver mulheres sendo ordenadas presbíteras, e sim homens presbíteros. Nós não vamos ver na lista de ordenação de diáconos, das quais a principal é a de Atos, nenhuma mulher sendo eleita diaconisa, apenas homens. Embora não tenha nada a ver com a função, com o servir. A função pode ser exercida, mas o oficialato não. A função pode, o oficialato não. O Supremo Concílio já se manifestou sobre essa questão algumas vezes, e se houver alguma dúvida nesse sentido, procure o seu pastor, procure o seu conselho, ele vai tirar as suas dúvidas e vai poder gastar um pouco mais de tempo nessa questão. Mas, basicamente, as Sagradas Escrituras nos mostram os oficialatos sendo exercidos por meio dos homens. Quais homens? Quaisquer homens? Não. Maiores de 18 anos e civilmente capazes. Nós já falamos sobre o que é ser civilmente capazes quando nós tratamos lá do direito dos membros, e é direito dele, ao atingir os 18 anos, sendo membro professo e sendo civilmente capaz, poder ser eleito ao oficialato. Então, olhando lá, você já vai saber o que significa esse civilmente capaz. Mas só pode ser homem maior de 18 e civilmente capaz. Artigo 26. Os ministros e presbíteros são oficiais de concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil. Os diáconos, da igreja que pertencem. Quais são os concílios? Presbitério, sínodo e o Supremo Concílio. Ministros e presbíteros são oficiais do presbitério, em que estão jurisdicionados, do sínodo, em que estão jurisdicionados, e do Supremo Concílio. Já os diáconos, eles são oficiais na igreja da qual pertencem. O oficialato do diácono ele é restrito à igreja em que ele pertence. Já do ministro e presbítero são dos concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil. Artigo 27. O ministro é membro ex officio do presbitério e do conselho quando pastor da igreja, do sínodo e do Supremo Concílio quando eleito representante. O presbítero é membro ex officio do conselho e dos concílios superiores quando eleito para tal fim. Veja, o ministro ele é membro ex officio do presbitério, do qual ele pertence, e do conselho quando ele é pastor da igreja, seja pastor titular, seja pastor auxiliar. Ele é membro do conselho da igreja. Para ser membro do sínodo e do Supremo Concílio, ele precisa ser eleito representante do presbitério. Então ele é membro do presbitério,
e quando é pastor da igreja é do conselho daquela igreja, e para ser representante ao sínodo e ao Supremo Concílio, no presbitério ele precisa ser eleito o seu representante. Já o presbítero, o regente, ele é membro ex officio do conselho, dos concílios, quando eleito para este fim. Então, no conselho ele precisa ser eleito representante da igreja junto ao presbitério, neste representante para sínodo ou supremo concílio da igreja presbiteriana. Então, nós precisamos ficar atentos para entender como é que funciona essa estrutura de pertencimento e essa estrutura de liderança dentro da igreja. Ministro é membro do presbitério da igreja que preside, da igreja que está pastoreando, e o presbítero é membro do conselho e dos concílios superiores quando eleito para este fim. Parágrafo 1º. Ministros e presbíteros, embora não sendo membros de um concílio, poderão ser incluídos nas comissões de que trata o artigo 99, itens 2 e 3, desde que jurisdicionado por aquele concílio. O que isso significa? Primeiro, do que trata o artigo 99, itens 2 e 3? Ele trata de comissões permanentes e especiais que funcionam nos concílios. Comissões que vão ter o seu exercício para além daquela reunião. Afinal de contas, naquela reunião, o único que é representante, ou os que são representantes, são aqueles que foram eleitos para esta finalidade. Mas para comissões que vão durar para além da reunião ordinária ou extraordinária, que vão funcionar nos interregnos, que serão comissões permanentes, porque vão durar, ou especiais, porque, embora tenham a sua duração, não vão ser restritas à reunião do concílio em questão, a reunião em questão do concílio, os presbíteros e os ministros podem, desde que seja nos concílios em que eles estão jurisdicionados. Por exemplo, um presbítero da Igreja Presbiteriana de Bom Jesus da Lapa, ele não precisa ser membro do presbitério no sentido de ser representante da igreja junto ao presbitério na sua reunião ordinária para ser incluído numa comissão permanente ou especial. O próprio presbitério pode incluí-lo membro destas duas comissões, se assim desejar fazer. Por quê? Porque a Igreja Presbiteriana de Bom Jesus da Lapa pertence ao Presbitério Vale do Rio São Francisco. Portanto, o presbítero está dentro do presbitério e, portanto, dentro da igreja jurisdicionada por este presbitério. A mesma coisa em relação ao sínodo. O sínodo se reúne e decide nomear um presbítero lá da Igreja Presbiteriana de Luiz Eduardo Magalhães, que é do nosso sínodo, o Sínodo Oeste da Bahia. Pois bem, ele nem precisa estar representante na reunião do presbitério e nem precisa estar representante do presbitério na reunião do sínodo. Por estar jurisdicionado neste concílio, o sínodo pode se achar por bem e houver a necessidade nomeá-lo para ser parte da comissão permanente ou especial. A mesma coisa em relação ao Supremo Concílio da nossa Igreja. Parágrafo 2º. Para atender às leis civis, o ministro será considerado membro da Igreja de que for pastor, continuando, porém, sob a jurisdição do presbitério. Afinal de contas, o pastor, embora membro do presbitério, ele é o presidente do conselho da igreja, portanto, ele é o presidente da igreja, enquanto instituição e personalidade jurídica. Artigo 28, e eu destaquei algumas coisas aí em vermelho para chamar a sua atenção. A admissão a qualquer ofício depende, e apenas duas dependências, apenas duas condições para admitir alguém ao ofício. Primeiro, a linha A. A admissão a qualquer ofício depende da vocação do Espírito Santo, reconhecida pela aprovação do povo de Deus. Antes de alguém ser
oficial da igreja, seja ele ministro do evangelho, presbítero regente ou diácono da igreja, a primeira coisa, a pessoa precisa ser vocacionada pelo Espírito Santo, e esta vocação ela precisa ser de aprovação do povo de Deus. A igreja precisa reconhecer a vocação por detrás de cada um dos candidatos que se apresentam. E, portanto, a igreja também deve se guiar e deve se dirigir olhando e buscando pessoas para elegê-las oficiais e enviar para serem ordenados na preparação para a ordenação ao sagrado ministério, aqueles que de fato eles reconhecem ser vocacionados pelo Espírito. Por isso é que antes da eleição, a igreja ela é conclamada a orar pela eleição, é conclamada a suplicar a graça de Deus para que Deus aponte pessoas para serem nomeadas, eleitas, melhor dizendo, oficiais da igreja. Por quê? Porque o item número 1, o item essencial, que não pode faltar, portanto, na hora de admitir alguém ao oficialato, é a vocação do Espírito Santo. Aqui cai por terra qualquer outra possibilidade, qualquer outra condição que não esteja nesta. O oficialato da igreja, ele não é exercido por condições financeiras, classe social ou por família, ou por setores. Embora um governo representativo, representa o povo de Deus e não uma classe social, não uma condição financeira ou uma família ou um setor dentro da igreja. Por setor, entenda, igrejas que têm agricultores, igrejas que têm doutores, igrejas que têm professores, e aí precisa eleger um de cada um. Não é assim que funciona. O critério para a eleição é a vocação do Espírito Santo, que deve ser reconhecida e aprovada pelo povo de Deus. Como? Por meio do voto. É preciso que a igreja compreenda e que nós compreendamos que a vocação é um item indispensável. Todo aquele que está vocacionado deve ser candidato ao oficialato, seja ele qual for, porque não há demérito em ser diácono, não há demérito em ser presbítero regente, não há demérito em ser ministro ou presbítero docente. Mas a vocação, ela é indispensável. Perceba que ao longo das escrituras sagradas, nós vamos vendo que pessoas que foram vocacionadas por Deus foram reconhecidas em suas vocações. Mesmo o apóstolo Paulo, que era o perseguidor da igreja, ele teve a sua vocação reconhecida pela igreja antes de se apresentar como apóstolo da parte de Deus e da vontade de Cristo Jesus. Então isto é indispensável. A vocação do Espírito reconhecida pela aprovação do povo de Deus. Veja, anteriormente nós dissemos que apenas homens maiores de 18 anos e civilmente capazes poderiam ser eleitos e para ser admitido precisa ser vocacionado pelo Espírito Santo. Aqui faz necessária uma outra explicação. Muito embora para a função de presbíteros haja a praxe, portanto, o costume de levar ao presbiterato apenas homens casados, com base nos textos que o Novo Testamento traz, nós não podemos afirmar, porque nem o texto diz que esta é uma condição imprescindível, e nem a nossa Constituição diz que é uma questão imprescindível, que para exercer o presbiterato haja a necessidade de ser casado. O texto bíblico, ele dá base para entendermos que, em sendo casado, seja esposo de uma só mulher. Mas esta não é uma condição vital, nem pelo texto bíblico e nem constitucionalmente falando,
embora seja uma praxe, seja um costume, seja uma prática em muitos concílios da Igreja Presbiteriana, em muitos conselhos da Igreja Presbiteriana, porém, esta não é uma questão que pode excluir alguém que realmente tem a vocação, e esta vocação seja reconhecida pelo povo de Deus, para excluir da sua admissão meramente porque não está casado. Com isso, nós não estamos dizendo, eu não estou afirmando aqui que é para abandonar a praxe, que agora vai ser liberado e qualquer pessoa, e me refiro a qualquer situação civil dentro daquelas que a igreja admite, que é casado ou solteiro, possa assumir o oficialato, principalmente o presbiterato. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, constitucionalmente, nós não podemos defender a ideia de que apenas pessoas casadas podem ser eleitas presbíteros regentes. E nem as escrituras deixam claro, exegeticamente falando, que apenas homens casados é que podem exercer o presbiterato. É apenas isso. Então nós precisamos tomar muito cuidado para acabar não incluindo itens que não estão lá. Continua sendo praxe, mas toda praxe ela é passível de falha, de erro, e pode ser mudada. O que não pode ser mudado e que é infalível são as escrituras sagradas e a palavra de Deus. Pois bem, a admissão a qualquer ofício depende, e aí vem a linha B, da ordenação e investiduras solenes conforme a liturgia. Qual liturgia? A liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ela tem um manual chamado Princípio de Liturgia, que é um manual específico para tratar sobre a liturgia em diversas situações, e dentre elas também ordenação e investidura de oficiais, sejam ministros, presbíteros ou diáconos. A admissão se dá apenas por vocação do Espírito e reconhecimento por parte da Igreja, e ordenação e investidura solene conforme a liturgia. A pessoa foi eleita, mas a sua vocação foi questionada, ela não foi ordenada e investida, foi eleito. A vocação é reconhecida, a Igreja elege, mas a pessoa não passou ainda pela ordenação e investidura, foi eleita. Para exercer a função, ela precisa ser vocacionada, e essa vocação precisa ser reconhecida pelo povo de Deus, e ela precisa ser ordenada e investida conforme as liturgias, o princípio de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos chegando, portanto, também ao último artigo que nós vamos ver hoje. Por quê? Porque a partir do artigo de número 30, nós veremos a questão dos ministros. E aí nós vamos deixar para estudar os ministros de uma vez só, porque são muitos artigos, muitos detalhes. Talvez até haja necessidade de dividir em duas partes. Mas hoje encerramos aqui. Artigo de número 29. Nenhum oficial pode exercer simultaneamente 2 ofícios, nem pode ser constrangido a aceitar cargo ou ofício contra a sua vontade. Nenhum oficial pode exercer simultaneamente 2 ofícios, nem pode ser constrangido a aceitar cargo ou ofício contra a sua vontade. O que isso significa? A pessoa não pode ser diácono e presbítero ao mesmo tempo. Ou é diácono ou é presbítero. E ela não pode ser constrangida a aceitar cargo e ofício contra a sua vontade. Então, é um diácono, não quer ser presbítero, não pode ser constrangido a aceitar esta função. É presbítero, mas está em disponibilidade, haverá eleição para o diaconato e reconhecem a vocação no presbítero para o diaconato, mas ele não quer, ele não pode ser forçado a ser eleito diácono. E nem pode acumular as 2 funções, os 2 ofícios ao mesmo tempo. Não pode ser também
constrangido a se lançar como candidato ao sagrado ministério e nem a deixá-lo. Nenhum oficial pode exercer simultaneamente 2 ofícios, nem pode ser constrangido a aceitar cargo ou ofício contra a sua vontade. Cargo, representação ou dentro da estrutura de organização, não pode ser constrangido a aceitar cargo contrário à sua vontade. Pois bem, meus irmãos, hoje nós vamos ficando por aqui, nós vamos encerrar aqui. Estes são os artigos que tratam da classificação dos oficiais da igreja. Se houver alguma dúvida, se houver alguma sugestão, algum comentário a ser feito, poste aqui embaixo no espaço dedicado para isso aqui no YouTube. Aguardo você na nossa próxima aula, quando nós vamos tratar a respeito dos oficiais, mas diretamente falando a respeito dos ministros. Por ora, ore pelo seu conselho, ore pela junta diaconal da sua igreja. Se você estiver num processo de eleição, a sua igreja estiver passando por um processo de eleição para o oficialato, ore para Deus mostrar por meio do Espírito quem é vocacionado. Você é candidato, ore para que Deus confirme a tua vocação por meio da igreja, por meio do voto, da escolha da igreja, do reconhecimento da igreja, para que nós tenhamos igrejas, conselhos, presbitérios, sínodos e um supremo concílio fortes, bíblica e doutrinariamente falando, e também no exercício da beneficência dentro daquilo que compete à igreja. Que Deus nos abençoe e até a próxima.